Agora, pessoal, a gente vai começar a configurar nossa aplicação, nosso aplicativo, para que ele trabalhe com o sistema de rotas, tá? E o que vai ser esse sistema de rotas? A gente vai controlar, pessoal, as telas, a navegação que a gente vai ter na nossa aplicação, tá? E a gente vai configurar cada rota. Vamos imaginar uma tela de contato que a gente vai ter no nosso aplicativo. A gente vai definir uma rota para essa tela, tá? A gente vai ter os nossos links, eles vão todos apontar para essas rotas que a gente for configurar. E a gente vai ter uma navegação dinâmica sem ficar atualizando a página ou carregando mais páginas no nosso aplicativo, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, e melhor ainda, em vez de ficar criando aqui, ó, o index, criando também outros arquivos aqui, colocando todo o código HTML em cada um deles, a gente vai apenas colocar, tá? A gente vai ter uma espécie de views aqui, tá? Alguns HTMLs que vão ter apenas o conteúdo e a gente vai reaproveitar esse código aqui do HTML sempre, ele vai carregar aqui dentro todas as telas, tá? E para fazer isso a gente vai começar da seguinte forma. Primeira coisa, vamos limpar aqui, ó, vamos tirar todo esse nosso camarada aqui, ó. Vamos limpar todo esse HTML que a gente tem dentro do body, tá? Então vamos limpar ele aqui, ó. Inclusive aqui o nosso pen, tá? E a gente vai criar também um template para nossa aplicação. Então, olha só, eu já tenho aqui o nosso ng app, tá? O nosso starter, que é esse camarada aqui. Se você olhar aqui, ó, dentro de app.js, tá? Você vai ter aqui o módulo principal, que é esse camarada aqui. Legal? E ele está carregando aqui um módulo do Ionic. Legal? Então ele está carregando, por isso que a gente está conseguindo utilizar o Ionic aqui dentro, o framework Ionic. Bom, eu tenho esse camarada aqui configurado, tá? E agora eu vou configurar aqui, vou utilizar uma diretiva para que o Ionic consiga fazer essa navegação para a gente. A gente vai utilizar a seguinte diretiva. Ion, legal, nav, e vamos colocar aqui view. E ele vai carregar aqui dentro, olha só, view. Bom, ele vai carregar aqui dentro, deixa eu fechar aqui essa nossa tag, ó, a mesma coisa aqui, beleza. E aqui dentro ele vai carregar todas as telas, todas as páginas que a gente vai configurar no nosso sistema de rotas, simplesmente isso. E nesse index aqui, a gente não vai mexer mais, tá? A gente só vai mexer quando for colocar algum link, algum JavaScript, alguma biblioteca que a gente for utilizar. Ou quando a gente criar os nossos controllers, a gente vai registrar eles aqui nesse index.html. Legal? Então vamos fechar esse camarada aqui, tá? E vamos começar a configuração agora da nossa aplicação aqui nesse app.js, pessoal, tá? E para a gente criar esse nosso sistema de rotas, a gente vai ter que utilizar dois métodos desse nosso Ionic aqui, ó, que a gente está trazendo, desse módulo, tá? E a gente vai começar a nossa configuração aqui embaixo. Então, vou fazer o seguinte, olha só, .config, tá? A gente vai iniciar essa configuração e eu vou colocar aqui dentro o seguinte, eu vou ter aqui uma função, tá? E essa função aqui, ela vai receber esses dois métodos aqui desse nosso módulo de Ionic, do nosso framework. Tá? O primeiro método é o seguinte, é o state, deixa eu colocar aqui, ó, state provider, legal, vírgula, e o outro método que a gente vai utilizar é o URL route provider. Esses dois camaradas a gente vai utilizar para configuração, tá, das nossas rotas. Eu vou abrir aqui, ó, abre e fecha chaves, tá? E vou dar um Enter. Eu não vou fechar isso aqui com ponto e vírgula, porque a gente pode configurar, inclusive, os nossos controllers aqui, nesse mesmo arquivo, tá? Mas, e você não precisa fechar esses camaradas aqui, você pode sempre ir utilizando, colocando ponto e colocando mais configurações aqui, legal? Então, vamos lá. Deixa eu dar um espaço aqui só para subir um pouquinho esse nosso código. E agora a gente vai começar a nossa configuração. A primeira coisa que eu quero fazer é criar um template, tá? um modelo, tá? Uma estrutura básica para a nossa aplicação. Então, eu vou começar a nossa configuração assim, ó. Vou utilizar esse camarada aqui, nosso state provider. Legal? Eu vou colocar ele aqui. Ó, vou dar um Enter porque eu vou começar a utilizar esse cara. Eu poderia colocar aqui, ó, um ponto e utilizar os métodos dele, tá? Mas eu não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui na linha de baixo. Eu vou colocar um ponto, state, tá? E aqui eu vou configurar a minha primeira rota, tá? A minha primeira configuração, que vai ser o nosso app. Legal? Esse app aqui vai ser o nosso template, tá? Poderia colocar qualquer nome aqui, eu vou colocar app.
tá? Então vamos lá. Para a gente começar essa configuração, eu preciso passar o nome desse camarada aqui, tá? Ó, colocar o app aqui. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Aqui dentro, ó. Tá? Aqui dentro eu preciso passar um outro parâmetro, que vai ser o quê? Vai ser um objeto, tá? Então vou estipular ele dessa forma aqui. Legal? Olha só. O que a gente vai ter? Eu preciso passar o URL desse camarada, tá? O nosso primeiro atributo. Legal? E a URL que eu vou estipular aqui vai ser /app. Certo? Então, nossa primeira configuração. Agora eu vou dizer que esse camarada aqui ele vai ser abstrato, tá? A gente vai utilizar ele como um template. Então você vai utilizar o seguinte parâmetro aqui, ó. Abstract. Legal. E vamos passar um true para ele. Certo? E o outro camarada vai ser o template. A gente vai dizer onde ele vai estar, onde vai estar esse código aqui. Então vou colocar aqui, ó, template URL, porque a gente vai passar uma URL para esse template aqui, tá? E aqui eu vou dizer o caminho, eu vou criar, posso criar essa pasta, eu não tenho, tá? Vou utilizar aqui, ó, template barra, e eu vou ter aqui o meu tema, tá? Vou criar um arquivo tema.html. Perfeito, pessoal. Então, dessa forma, acabei de configurar essa nossa rota aqui, ó. Agora eu posso criar esse diretório e criar esse tema aqui também, tá? Mas antes de criar esses camaradas aqui, eu vou continuar a minha configuração, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou criar aqui mais um state, tá? E eu preciso agora configurar minha página principal. Vou criar minha lista, tá, de ofertas. Então, vou fazer o seguinte, olha só. A mesma coisa, você vai passar aqui o nome, tá? E o nome desse camarada aqui vai ser o seguinte, ó. app.ofertas. Por que eu coloquei esse app aqui? Porque esse camarada aqui ele vai utilizar esse template aqui, ó. Então, eu estou configurando aqui, tá? Que esse camarada aqui depende do meu app aqui de cima. Legal? Então, beleza, pessoal. Vírgula, vou passar aqui um objeto e vou começar a configuração desse camarada aqui. Bom, o que eu vou passar aqui? Eu vou passar a URL desse camarada, tá? Que vai ficar onde? Vai ser assim, ó, quando o usuário acessar ofertas. Essa aqui vai ser a URL dele, tá? Vírgula. E agora eu vou dizer que esse camarada aqui é uma view. Então, vou colocar aqui, ó, views. Legal? E o que esse atributo aqui, views, recebe? Ele vai receber um objeto, tá? A gente vai configurar ele, tá? Vamos colocar aqui, ó, as nossas views. E aqui eu vou ter ainda o seguinte, eu vou configurar aqui um menu, content, tá? Que também vai ser um objeto, vai receber aqui as configurações, tá? E agora nesse menu content aqui, tá? A gente vai passar um tema, um template, URL, que nem a gente fez aqui em cima, tá? E vamos passar também um controller, tá? A gente vai ter os nossos controllers, mas antes de criar os controllers, a gente vai apenas estipular o tema, depois a gente coloca o nosso controller, tá? Então aqui, ó, template, URL, legal, e vamos dizer onde ele vai estar. Bom, ele vai estar dentro dessa pasta aqui, ó, template que a gente vai criar, tá? Vamos colocar aqui, ó, isso, pode ser template ou templates, vou botar no plural aqui esse camarada. Então ele vai ficar aqui dentro, templates, barra, e vou criar um arquivo chamado ofertas.html. Perfeito, pessoal, tranquilo. Então acabei de configurar essa nossa rota aqui, ó, tá? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso fechar esse nosso camarada aqui, por enquanto, tá? Depois a gente vai criar outras rotas, outros serviços. Então deixa eu fechar ele aqui, ó, vou fechar aqui, ponto e vírgula. E aqui embaixo, pessoal, eu vou configurar agora a nossa rota default, a nossa rota principal, tá? Como é que eu faço isso? Utilizando esse nosso camarada aqui, ó, URL provider, tá? Route provider. Então vamos colocar ele aqui. E agora para configurar esse camarada eu vou fazer assim, ó, otherwise. O que esse camarada faz? Quando o usuário digitar uma rota que não tenha aqui nessa configuração, tá, ou qualquer outra rota, ele vai, se ele não achar nenhuma dessas configurações que a gente colocou, ele vai redirecionar esse camarada para uma rota que a gente estipular aqui, ó, nessa configuração. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos colocar aqui qual é a rota padrão da nossa aplicação.
eu vou dizer que vai ser essa nossa rota aqui, ó. A gente vai passar esse endereço aqui, ó, que vai ser o nosso app ofertas, legal? Então vamos colocar aqui, ó, barra app barra ofertas. Essa vai ser a nossa rota default da nossa aplicação, nossa rota padrão. Perfeito, pessoal? Então, simplesmente com essa configuração aqui, tá? É um pouquinho complexo, mas depois você vai pegar a prática, porque você vai utilizar esse camarada aqui, tá? Você vai copiar, vai gerar outras configurações e você vai se acostumar, então, com essa implementação aqui das rotas no Ionic, tá? É muito tranquilo. Eu quis passar aqui mais detalhado para você pegar e entender um pouquinho, tá? De como funciona essa configuração aqui. Legal? Então, o que é o próximo passo agora, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai criar esses nossos arquivos aqui, ó. Vamos criar um diretório aqui dentro de www que vai se chamar templates, tá? Vamos lá. Criar aqui, ó, novo diretório, ele vai se chamar templates. Beleza, criei esse diretório e aqui dentro eu vou criar então primeiro o meu app, tá? O meu arquivo de configuração, ou melhor, vai ser o nosso tema.html, então vamos criar ele aqui dentro. Olha só, tema.html, legal, criei aqui e vou criar também o meu ofertas. Ó, o meu ofertas.html. Vamos criar esse camarada. .html. Feito, pessoal. Já tenho esses dois camaradas aqui configurados, tá? Já tenho esses dois caras aqui para a gente poder testar. Vamos arrumar um detalhe aqui, pessoal, tá? Esqueci do R aqui, ó. Wilter, tá? Vamos colocar um R aqui. Legal. E aqui embaixo também, olha só. Vamos corrigir esse camarada aqui. Ctrl S para a gente salvar e você pode visualizar aqui, tá? Que vai ficar legal. E se você quiser olhar se tem algum erro, você pode clicar aqui, ó, no console. Ó, tá em branco, não tem nenhum errinho, então. Tá perfeito aqui a nossa aplicação. Legal? Bom, vamos lá, vamos seguindo. Agora, pessoal, a gente vai pegar um componente, tá? Uma diretiva, e ela vai ser do tipo JavaScript, que vai ser o nosso menu, tá? O nosso menu lateral. Então vamos olhar aqui, ó, side menu. Tá? E vai ser esse camarada aqui que a gente vai montar, tá? E essa configuração a gente vai fazer aonde? A gente vai criar essa configuração no nosso template, no nosso tema. Então vamos pegar esse camarada aqui, tá? Olha só. E a gente vai ter aqui o nosso menu configurado. Vamos copiar essa diretiva aqui, Ctrl C, tá? E depois eu quero passar essa configuração aqui também. Vou desativar essa configuração aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos abrir aqui o nosso código, vamos aqui no nosso tema, tá? E vamos colar essa diretiva aqui, ó. Legal? E eu quero fazer ainda o seguinte, tá? E essa configuração aqui, pessoal, tá? Ele vai determinar o seguinte, quando a gente entrar, abrir uma nova página, tá? Ele habilita um botão para voltar, tá? Nosso back button, tá bom? E quando esse camarada for ativo, eu quero que esse nosso botão do menu lateral, ele suma. Então eu vou colocar essa configuração aqui, tá? E vou dizer como false, beleza? Então ele não vai ficar ativo quando aparecer esse meu botão aqui de voltar. Legal? Então ele some esse nosso menu lateral. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos copiar esse camarada aqui e vamos colocar aqui na nossa configuração, tá? Ó, a gente vai colocar aqui em cima e vai dizer que esse camarada aqui é false. Então, simplesmente colocar aqui um parâmetro para ele que é false. Perfeito, pessoal. Tranquilo. Então essa é a primeira configuração que a gente vai fazer, tá? Bom, agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esse nosso menu aqui, tá? Tudo que tiver aqui dentro vai ser os links desse nosso menu lateral, tá? Então, vou pegar esse camarada, tá? E vou colocar ele para cá, ó, aqui embaixo, tá? Esse do lado direito, a gente não vai ter nenhum menu do lado direito. Se quisesse ter um menu do lado direito, você manteria esse camarada aqui, tá? Então, a gente vai ter apenas um menu do lado esquerdo. Perfeito? Bom, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar as informações desse ofertas.html, eu quero colocar aqui dentro desse nosso template. E eu vou colocar aqui dentro, olha só, pessoal.
tá? As nossas informações dentro desse espaço aqui do nosso menu Content, tá bom? Então é aqui que a gente vai trazer. Como é que a gente vai proceder? Como é que a gente vai fazer para isso aí, tá? Bom, se a gente olhar, pessoal, aqui nesse nosso app.js, tá? A gente configurou esse camarada aqui, ó, essas views e colocou esse atributo menu content. Esse menu content ele possui as informações de ofertas.html. Então a gente vai trazer esse camarada para dentro do nosso tema. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar aqui, a gente vai utilizar uma diretiva ion view, tá? Ou melhor, ion nav view. Legal. A gente vai passar o nome, que é o mesmo nome que a gente configurou, tá? Que é esse camarada aqui, ó, menu content. Tá? Você pode mudar esse nome aqui se você quiser. Então a gente vai passar esse nome aqui. Legal. Vamos fechar agora essa diretiva e vamos colocar o fechamento dessa tag aqui também. Olha só, aqui. Perfeito, pessoal. Agora eu estou dizendo aqui para minha aplicação que eu quero colocar aqui nesse espaço as informações que eu tiver aqui em ofertas.html. Legal? Perfeito, pessoal. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Bom, o que mais? Eu quero colocar aqui nesse camarada, dentro desse menu Content, eu quero criar um navbar, uma diretiva de navbar. Então eu vou fazer assim, eu vou utilizar outra diretiva, ion nav. Tá? Navbar, olha só. Eu preciso passar uma classe para esse camarada aqui para dizer a cor dessa navbar que eu quero. Então vai ser bar. Eu quero uma cor azul, então vai ser o nosso calm. Beleza? Perfeito. E agora eu vou fechar essa nossa diretiva aqui. Olha só. Vamos fechar daqui embaixo. E tá aqui, tá? Esse aqui é o nosso navbar. Legal. Bom, o que eu preciso ainda, pessoal? Preciso configurar aqui, vou colocar algum código aqui para a gente já testar essa visualização e esse nosso navbar, tá? Então vamos lá para o nosso ofertas.html, vamos clicar aqui e vamos começar a configurar esse camarada. Então a gente vai ter aqui uma diretiva, tá? Que vai ter as informações da nossa view, legal? E eu vou passar o nome, esse título aqui que a gente vai passar, que é esse view title aqui, ele vai aparecer no nosso navbar, olha só. Ofertas eu vou colocar, tá? Beleza. Preciso fechar isso aqui, tá? Vamos duplicar ele aqui, remover isso aqui e vamos fechar esse nosso ion view. Legal. E aqui dentro eu vou criar um content para a gente colocar, tá? É o corpo da nossa aplicação. Então vamos lá. Content. Legal. Tá aqui esse camarada. Preciso fechar ele. Vamos fechar. Tá? Bom, depois você vai pegando a manha, tá? Vai pegando essa prática aqui de trabalhar com essas diretivas do Ionic, tá? Bom, o que eu tenho aqui dentro desse content? Eu vou criar aqui apenas um título, vou colocar um H2 e vou dizer que a gente está aqui em ofertas. Beleza, só para a gente testar, tá bom? Ctrl S para a gente salvar, tá? E olhando aqui, pessoal, olha só, ele já apareceu aqui o nosso navbar, apareceu o nosso título, tá? Eu já tenho aqui um menu lateral, só que falta aparecer o botãozinho aqui para ele abrir esse menu, tá? Mas se eu arrastar ele já vem, legal. E aqui o nosso Android. E agora eu quero melhorar um pouquinho mais essa nossa aplicação. Vou colocar aqui nesse nosso navbar, eu vou colocar um botão, tá? Vai ser o nosso botão para voltar. Quando a gente entrar numa tela, esse botão, essa diretiva, ela vai agir e vai mostrar, tá? Para o usuário uma opção para ele voltar para a última tela que ele esteve, tá? Então vamos colocar aqui, ó, ion nav, tá? Vamos colocar aqui, ó, back e button. Legal. É dessa forma aqui que a gente cria esse camarada, ó. Só apenas colocar essa diretiva, ele já vai agir para a gente, tá? Vou deixar ele aqui assim, ó, em linha. E agora eu quero criar o nosso botão do nosso menu lateral, aquele botãozinho que a gente clica e abre o menu, tá? Como é que a gente faz? Vamos utilizar uma diretiva aqui também, é o nosso ion. Vamos colocar aqui nav. Olha só, e vai ser esse camarada aqui, ó, ion nav buttons, beleza? Vamos colocar esse camarada, vamos fechar ele aqui também. Perfeito. Bom, o que eu preciso dizer aqui? Que esse camarada ele vai agir, ó, side. Ele vai agir sobre o meu menu lateral, left.
tá? Que é esse camarada aqui de baixo. Tá? Então ele vai agir sobre esse camarada. E aqui dentro eu vou colocar esse botão. Então vou criar aqui, ó, o nosso botão. Perfeito, vamos fechar esse camarada aqui. E aqui eu vou passar algumas classes, tá? Para a gente utilizar o ícone desse nosso botão. Então a gente vai ter aqui a nossa classe. E ele vai ser então do tipo botão, tá? Vai ser um botão de ícone, tá? E aqui eu vou passar, olha só, nosso botão Clair, tá? A cor dele, tá? E o nosso, vamos colocar aqui, ó, nave ícone. Perfeito, pessoal. E aqui ainda eu vou dizer que ele é um tipo de menu talk. Vamos colocar aqui. E vamos passar aqui, ó, que ele vai abrir o nosso left. Perfeito, simplesmente isso, tá? Essa configuração, você consegue esse código aqui na documentação, tá? Bem tranquilo. E agora vamos salvar, vamos visualizar aqui essa nossa implementação e olha só, a gente já tem o nosso botãozinho aqui funcionando, pessoal. Tá? Resta apenas a gente personalizar esse nosso menu lateral aqui, que não tem muito mistério. Tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? A gente já iniciou a nossa aplicação, a gente já configurou as rotas dessa nossa aplicação e já montamos esse nosso menuzinho e também o nosso template, tá? Do nosso aplicativo. Perfeito? Forte abraço e até mais.